Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 16 a 17, com comentário de São João Crisóstomo. O cálice de bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? O que estás dizendo, São Paulo? Para intimidar o ouvinte, comemorando aqueles tremendos mistérios, chamas de cálice de bênção aquele temível e terrível cálice? Sim, diz ele. Não se trata de coisa insignificante, pois, ao falar de uma bênção, exponho todo o tesouro da benevolência de Deus e faço memória daqueles grandes dons. Com efeito, também nós, referindo ao cálice os inefáveis benefícios de Deus e todos os bens de que usufruímos nós, os oferecemos e deles participamos, dando graças por ter libertado o gênero humano do erro, por ter feito próximos os que estavam longe, por ter constituído irmãos seus e cordeiros os que não tinham esperança e eram ateus. Aproxima-nos, pois, dando graças por esses benefícios e outros semelhantes. Por que fazeis coisas contraditórias? Diz ele, ó Coríntios, agradecendo a Deus por vos ter livrado dos ídolos e novamente acorrendo à mesa deles? O cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo? Pronunciou-se fiel e terrivelmente. Quer dizer o seguinte: o sangue que se acha no cálice é o mesmo que brotou do lado de Cristo, e dele somos participantes. Denominou-se cálice de bênção porque, sustentando-o nas mãos, nós o celebramos, admirados, aterrorizados perante o inefável dom, bem dizendo porque ele o derramou, a fim de não permanecermos no erro. E não somente derramou, mas também nos concedeu a todos nós. Por conseguinte, se desejas o sangue, diz ele, não imola animais junto do altar dos ídolos, mas com meu sangue tinge de púrpura o meu altar. O que será mais tremendo do que isso? Mais merecedor de ser amado? Dize-me. Também isso fazem os que amam. Ao verificarem que os seres amados ambicionam os bens alheios e desprezam os próprios, por uma doação do que é seu, persuadem a apartar-se do que é alheio. Mas os que amam exibem tal liberalidade através das riquezas, vestes e posses, jamais, porém, por meio de seu próprio sangue. Cristo, contudo, mostrou desta forma sua solicitude e ardente caridade. Todavia, na antiga lei, sendo eles imperfeitos, ele se sujeitou a aceitar o sangue que ofereciam aos ídolos, a fim de apartá-los destes. Tratava-se novamente de amor inefável. Agora, ao invés, transformou a ação sacerdotal em ação que ocasiona maior estremecimento, mais grandiosa, trocando a vítima e, em vez da imolação dos animais irracionais, ordenou que fosse ele próprio oferecido. O pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Por que não disse participação? Porque desejou assinalar algo de maior e indicar grande união. Comungamos não somente por participarmos e consumirmos, mas também por nos tornarmos um só. Como, pois, aquele corpo se uniu a Cristo, assim também nós, por meio deste pão, a ele nos unimos. Por que adicionou que partimos? Realiza-se isso conforme se vê na Eucaristia, na cruz de forma alguma, ou melhor,
foi o contrário, conforme foi dito: não se lhe quebrará osso algum. Números 9:12, Êxodo 12:46. Não se submeteu na cruz a isso, mas por tua causa se submete à fração na oblação e aceita ser partido para saciar a todos. Em seguida, visto que disse: comunhão com o corpo, o comungante difere daquilo que comunga. Ele eliminou também essa diferença, aparentemente pequena, pois tendo dito comunhão com o corpo, procurou ainda proferir algo mais exato. Por isso acrescentou: uma vez que há um só pão, nós, embora muitos, somos um só corpo. Por que falo de comunhão? Somos este próprio corpo. O que é o pão? O corpo de Cristo. E o que se tornam os comungantes? O corpo de Cristo. Não diversos corpos, mas um só corpo. Com efeito, o pão feito de numerosos grãos é de tal forma unificado que os grãos não aparecem mais, pois, apesar de permanecerem, na verdade, os mesmos, a união impede que se distingam uns dos outros. Assim também nós nos unimos mutuamente e com Cristo. Um não se nutre de um corpo, e outro de um diverso, mas todos do mesmo. Por isso adiciona: visto que todos participamos desse pão, desse único pão. Se, portanto, todos participamos de um único pão, e todos nos tornamos um só corpo, por que não demonstramos a mesma caridade e, por idêntica razão, nos tornamos um só? Pois outrora, no tempo de nossos maiores, assim era. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Atos 4:32. Mas agora, porém, não é assim de modo algum. Ou antes, é inteiramente o contrário. Muitas e variadas são as guerras entre todos, e os membros, uns para com os outros, têm sentimentos mais cruéis do que as feras. E Cristo assim te uniu, apesar de estares tão separado dele. Tu, porém, não te dignas estar unido ao irmão com o devido zelo, mas te separas, apesar de teres conseguido tamanha caridade e vida da parte do Senhor. E não apenas deu seu corpo, mas visto que a primeira carne naturalmente formada da terra, devido ao pecado, foi atingida pela morte e perdeu a vida, ele introduziu uma outra, por assim dizer, qual fermento e massa, a sua própria carne, que era de idêntica natureza, mas liberta do pecado e cheia de vida, e deu-a em participação a todos nós, de sorte que, nutridos por ela e tendo renunciado à primeira, que estava morta, nos adaptássemos à vida imortal através desta mesa.